Da tribuna, vereador Caleb Garbim. Senhor presidente, nobres pares, comunidade caxiense que nos acompanha e assiste, a todos muito bom dia nesta manhã. Eu inicio, antes de mais nada, fazendo aqui 2 registros apenas. Um voto de pesar aos familiares do senhor Mozart Alcides do Nascimento Gomes, que faleceu no dia 13 de junho aos 57 anos. E ele deixa aí, além de todos os seus parentes também, os seus 2 filhos, o Matheus e a Brenda Borges Gomes. Nesse momento de pesar, então, nós deixamos a nossa solidariedade a ele, tendo em vista aos seus familiares, melhor dizendo, tendo em vista a perda dele, né? Um homem que foi muito importante aí para a sua família, sua comunidade, e partiu tão cedo, né, tão jovem, aos 57 anos de idade. Também eu quero registrar que na noite de ontem, no vespertino de ontem, nós estivemos ali na Universidade de Caxias do Sul, mais precisamente na Vila Olímpica, prestigiando a inauguração da AKCS, que é a Associação de Karatê de Caxias do Sul, que foi inaugurada e vai ser presidida, dirigida ali pelo sensei Diego Possebon. Esse mestre do karatê, que já tem mais de 30 anos de prática, é professor já há alguns anos, especialmente de crianças, e aí na condição de presidente da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer, nós recebemos o convite e também foi feito a extensão do mesmo aos pares, aos membros desta comissão, para que estivéssemos prestigiando este momento. Então, fica aqui também registrado esse incentivo ao esporte, especialmente ao karatê, tendo em vista que esporte é saúde, esporte é dignidade, e também é formação de valores do caráter, da mentalidade esportiva e o espírito olímpico que tanto coopera para a nossa sociedade caxiense. Dito isso, passando aqui ao nosso grande expediente dessa oportunidade, eu trouxe aqui uma situação que nós temos, e os colegas podem acompanhar aqui no telão, a comunidade pode também acompanhar, que é ali na rua Cantídio Ribeiro de Lima, esquina com a rua Eugênio Nicolete, aqui no bairro Esplanada, mais precisamente o bairro São Caetano. E a realidade que nós temos é exatamente essa daqui. O lixo que nós temos aqui, o acúmulo de lixo na esquina desta rua. Observem que as casas são, obviamente, são casas populares, né? E isso não justifica o lixo estar ali presente, mas acaba trazendo mais vulnerabilidade ainda às pessoas que moram nessas imediações. Eu tentei passar aqui, acho que não consegui. Talvez. Agora foi. E aqui, durante as chuvas, a gente pode observar que esse resíduo ele desce ali à esquina e, por ser uma estrada asfaltada, todo esse lixo é arrastado e vai parar lá embaixo, na frente daqueles prédios. Também tem uma igreja lá, tem um comércio, material de construção. E eu, inclusive, presenciei, ajudei na remoção de algumas enchentes que aconteceram aí, isso além da enchente de 2024. Graças a Deus, 2024 não aconteceu nada, mas isso desde 2017, 2018, a gente presencia situações de água da mais de meio metro de altura. Já chegou a dar um metro de altura dentro da casa das pessoas ali, sacolinhas de lixo boiando, em razão desse lixo que está na esquina. Ali onde tem aquela árvore enorme, mais alta praticamente que o poste, nós tivemos junto com o secretário Rodrigo Weber no dia 14 de maio, se eu não estou enganado, e descobrimos que esse terreno é uma área pública. Então agora a nossa solicitação junto à Secretaria de Gestão Urbana é que seja colocado aí nesta área pública uma caliça. Tendo em vista que já se popularizou, já se convencionou que o lixo seja posto diariamente nesse lugar, inclusive, pasmem os senhores, enquanto nós estávamos fazendo a visita e filmando a questão do lixo, a moradora veio e trouxe o lixo e colocou ali. Então também assim as pessoas não colaboram, né? É bem complicado. Eu entendo que não tem outra alternativa, mas pelo menos às vezes se colocar no poste, né, em um prego, enfim, e tem lixeiro inclusive nas imediações. Se vocês observarem do lado de cá, parte, vereador. Em tempo oportuno lhe transmito. Se vocês observarem aqui, ó, essa é a realidade do lixo, e do outro lado, essa esquina o ginásio municipal aqui de Caxias do Sul, ali do bairro São Caetano, inclusive onde aconteceram competições dos atletas na época das Paralimpíadas, né, das Surolimpíadas, melhor dizendo. Então, só para vocês terem uma ideia onde nós estamos, exatamente na esquina. Eu achei muito importante trazer esse assunto aqui à tona nesse instante. Haja visto estarmos comentando sobre a questão do lixo de maneira recorrente aqui. O vereador Cláudio Gilbardi tem falado sobre isso. Eu ainda, no mês de fevereiro, falei sobre a questão do lixo da construção civil, que também é um outro pleito que me preocupa. Mas aqui nós estamos nesse centro de iniciação do esporte, no bairro São Caetano, e a realidade que os senhores observam é justamente essa. Além de toda a insegurança que existe ali na esquina,
também na questão de iluminação, que nós solicitamos também a SGU para que faça a colocação de lâmpadas. Aqui, então, está a visita que nós fizemos com o secretário para estudar a colocação dessa caliça, que agora está aí em contato com a Codeca. Mas aqui está a realidade depositada do lixo. Obviamente, aqui nós não estamos falando só de uma responsabilidade do poder público. É importante que se deixe consignado isso, visto que, como eu acabei de mencionar, as pessoas abrem margem para que aconteça esse tipo de coisa quando depositam o lixo, a bel prazer, tendo lixeiras, tendo a possibilidade de levar até um container mais próximo, mas escolhem colocar ali e aí os cachorros, né, enfim, acabam se valendo disso, né? Ali o problema não é a questão de mexer para levar plástico e outra coisa, mas sim o fator de que os animais acabam pegando lixo. Seu parte, vereador Sandro Fantinel. Obrigado pela parte, vereador Caleb. O senhor traz aqui uma questão que assola a cidade não é de hoje, né? É há muito tempo. E eu sei que as pessoas não gostam de ouvir o que tem que ser ouvido, mas a gente está aqui e tem a obrigação de falar, né? E eu acho que já passou da hora e já caiu de maduro há muito tempo que essa casa aqui, de forma coletiva, crie uma lei dando obrigatoriedade para que cada residência tenha uma cesta de lixo. A instalação de uma cesta de lixo. Porque hoje só existe obrigatoriedade para locais que tenha mais de 4 residências, ou condomínios, ou mais de 4 residências em cima de um terreno, então existe a obrigatoriedade. Mas onde existe uma só residência, não existe obrigatoriedade hoje. E eu acho que se começaria por ali, dar uma certa educação, né? Para que a pessoa coloque o lixo na cesta, porque daí o cachorro não vai rasgar, a cesta não vai parar no córrego, não vai parar lá no bueiro, né? E todo mundo vai ter o seu lixinho com as suas coisas, tudo organizado. Então, acho que já passou da hora dessa casa aqui criar um projeto de obrigatoriedade para que cada residência tenha a sua cesta de lixo. Obrigado. Salvo o melhor juízo, me parece que o plano diretor atual prevê que não seja colocado cesto de lixo em frente, inclusive, a condomínios. Eu sei de um morador que mora em um prédio dele deve ter uns 10, 11 andares, e o problema aqui é muito semelhante. Eles têm que depositar a sacolinha ali, calcular que horário passa o caminhão, porque não se permite que se coloque a lixeira, tendo visto uma questão estética. Eu vou dar um exemplo de outras moradias que eu conheço, do próprio bairro São Caetano, onde tem a lixeira, que está ali, que foi adquirida inclusive pelo próprio morador, e acaba que os outros também se beneficiam. Mas é uma coisa de se estudar de fato, né? Exatamente. Vereador Cláudio Libardi. Perfeito. Parabéns pelo tema, vereador Caleb. Ontem eu tive a oportunidade de dar uma estudada na alteração do regramento. Hoje nós não temos obrigatoriedade para regiões que são atendidas pela coleta mecanizada. Veio uma lei para essa casa que determina que mesmo nas regiões que tenham coleta mecanizada e com mais de 20 unidades habitacionais, deve haver a colocação pela construtora de uma caliça. Então, bom, a gente transfere uma responsabilidade que anteriormente era da Codeca para a construtora, o que já é algo positivo, né? E a segunda questão é que está sendo estudado pelo município que os prédios que já hoje na região da coleta mecanizada se encontram com os moradores e que tem mais de 20 unidades habitacionais, alguns não têm condições de colocar essas caliças. Por exemplo, os prédios aqui da praça, onde é que vai ser posta a caliça? Então a gente tem que pensar isso. Mas alguns têm condições. Por exemplo, o prédio que eu moro tem condição de pôr uma caliça interna. Então, a separação do lixo passa a ser uma responsabilidade, pela lei que veio dessa casa, dos condomínios, fica mais fácil a fiscalização, e aqueles que tenham mais de 20 vereadores, mais de 20 unidades habitacionais, necessariamente deverão ter o seu próprio container. Então a gente tem um avanço nisso e com certeza temos que avançar mais ainda no próximo período. Sei que o senhor é meu parceiro nessa luta, vamos juntos aí, vereador Caleb. Com certeza. É importante que se diga, eu estava lembrando agora enquanto o senhor falava, nós temos no nosso município uma lei, que inclusive eu conversei com o prefeito no mês de janeiro, foi uma das primeiras coisas que eu levei a ele, que é o programa de Adote uma Lixeira, uma lei que existe no nosso município, da possibilidade da iniciativa privada adotar em troca de publicidade. Inclusive, eu cogitei a ideia de se fazer isso aos modos do que foi feito no bairro Planalto Rio Branco. Talvez os senhores lembrem ali, a margem da RGE, né, bem na curva, no bairro Planalto Rio Branco, nós temos ali um exemplo muito semelhante. Porém, conversando com o secretário Weber, eu acho que é mais rápido, mais célere nós tentarmos a caliça por parte da própria Codeca,
para que consigamos, de fato, colocar aí e sanar esse problema, que não é só de ordem de saúde, mas também de ordem estética, né? Imagine que nós temos, de um lado, um centro de iniciação ao esporte, e do outro lado nós temos o lixo acumulado, que isso aqui é pouquinho, tá? Isso aqui é pouca coisa. Isso aqui foi ontem, de tarde, que eu passei lá só para registrar foto, mas todo dia eu posso trazer fotos que a coisa se avoluma cada vez mais em razão da questão do lixo. Então fica aqui registrado, a gente está lutando em função disso, buscando essa melhoria aí, que também vai evitar o problema de, futuramente, novos alagamentos que temos na parte de bairro da Eugênio Nicoletti. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb.